Good morning, brothers and sisters. Bom dia, irmãos e irmãs. I am on, yeah? Sim, tudo certo, né? Okay. Now, yesterday we discussed the document that the Lutherans and the Catholics brought out together. Ontem nós discutimos o documento que os luteranos e os católicos comporam juntos. Now, we haven't got time to go into the whole document today, Nós não temos tempo para nos aprofundar mais nesse documento hoje, so I've skipped it, but I'll just briefly summarize what they decided. então eu vou pular, mas resumir o seu conteúdo. It is almost incomprehensible that Lutherans could bring out a document like this. É quase incompreensível que os luteranos pudessem concordar com um documento assim. The Bible teaches that we are ministers, A Bíblia nos ensina que nós somos ministros, ministering the gospel. ministrando o Evangelho. So when Protestantism started, all altars disappeared out of the churches. Altars. Altars. Então, com isso, todos os altares desapareceram das igrejas. And the Protestant mainline churches totally rejected transubstantiation. E as principais igrejas protestantes rejeitaram totalmente a transubstanciação. Because by one sacrifice Jesus had forever made perfect. Porque por um sacrifício, Jesus eternamente aperfeiçoou. So a Protestant minister was no longer called a priest, he was called a minister or a pastor. Então, um ministro protestante com a reforma passou não mais a se chamar sacerdote, mas ministro ou pastor. But Catholicism has a sacrifice. Mas o catolicismo tem um sacrifício. Now, a priest was someone who sacrificed. Agora, um sacerdote era alguém que sacrificava. So those who officiated in the sanctuary were called priests. Aqueles que oficiavam no santuário eram chamados de sacerdotes. And the Greek word for ministering and for priest are different words. E a palavra grega para ministrar e ser sacerdote, ministro e sacerdote, são duas palavras diferentes. But Rome wants to bring everyone into a joint Eucharist. Mas Roma quer unificar a todos numa Eucaristia comum. And so in England, in the Oxford movement, Então, na Inglaterra, no movimento de Oxford, the Church of England brought back the altars. a Igreja da Inglaterra trouxe os altares de volta. There was a huge revolt in England. Houve uma grande revolta na Inglaterra. And over 2,000 Puritan pastors resigned out of the Church of England. E mais de 2.000 pastores puritanos, eles pediram demissão da Igreja da Inglaterra. They could no longer be part of these things that were happening. Eles não conseguiam mais fazer parte dessas coisas que estavam acontecendo. And most of them left the country and went to the United States of America. A maioria deles deixou o país e foi para os Estados Unidos da América. So by adopting the ritual of the Mass, the Church of England rejected the Reformation. Adotando o ritual da missa, a Igreja da Inglaterra rejeitou a reforma. And that is why England became spiritually impoverished. E é por isso que a Igreja da Inglaterra se empobreceu espiritualmente. And today the Lord Jesus is of less value than a Harry Potter. E hoje, para eles, o Jesus Cristo tem menos valor do que Harry Potter. They know who Harry Potter is, Sim, right? todos sabem que é Harry Potter. And now sadly it seems as though the Lutheran churches E hoje, infelizmente, parece que as igrejas luteranas have decided to agree with Rome that the Mass is a sacrifice. decidiram concordar com Roma que a missa é um sacrifício. The next thing that separated them A próxima coisa que os separou was that Rome taught that being a member of the Catholic Church had a sacramental value.
é que Roma ensinava que fazer parte da Igreja Católica tinha um valor sacramental. Now, a sacrament is something that in Roman thinking leads to salvation. Agora, o sacramento é alguma coisa que no pensamento católico romano leva à salvação. So if any denomination comes back into unity with the Roman Catholic Church, Então, se qualquer denominação volta à união com a Igreja Católica Romana, they come back into that unity which is sacramental in Catholic thinking. eles voltam à unidade que é sacramental na mentalidade católica. So without it, there's no salvation. Ou seja, sem ela não há salvação. Now it is fascinating in that document that the Lutherans agreed Agora é fascinante que nesse documento os luteranos concordam to the issue of priesthood, com o assunto do sacerdócio, even though they know that that has a sacrificial component. apesar de eles saberem, estarem conscientes que isso tem um componente sacrificial. So when you accept it, Então, quando você aceita isso, you are in effect denying the all-satisfying sacrifice of Jesus Christ. It's a rejection of Jesus. você está com isso rejeitando o sacrifício completo, expiatório de Jesus. É uma rejeição de Jesus, seu sacrifício. And I nearly fainted when I saw E eu gemi, lamentei quando vi isso. that they even write in that document that this priest, they can forgive sins. Quando eles escreveram nesse documento que eles, esses sacerdotes, podem até perdoar pecados. Unbelievable. We're right back in Catholicism. Inacreditável, estamos de volta no catolicismo. And then they also acknowledge that there has to be a hierarchy, Também reconheceram que deve haver uma hierarquia, which according to the document in the Catholic thinking que de acordo com o documento no pensamento católico, is divinely instituted. é instituído por Deus. And so they separate the leaders from the laity. Ou seja, eles separam os líderes dos leigos. But these are heresies that came in with the church fathers and is nowhere to be found in the Bible. Mas isso são heresias que entraram com os pais da igreja e não se encontram em qualquer lugar da Bíblia. So the logical thing is to change the Bible. Ou seja, o passo lógico é mudar a Bíblia. Now the old translations say Agora, as velhas traduções da Bíblia dizem that at the Council of Jerusalem que no Concílio de Jerusalém there were present havia presente ali the apostles, os apóstolos, the elders, os anciãos, and the brethren, os irmãos, and they wrote letters e eles escreveram cartas to the brethren. aos irmãos. All right? That's what the old translation says. Isso é o que The diz a Textus tradução. Receptus. É o texto recebido, textos receptos. The apostles, Apóstolos, the elders, anciãos and the brethren e os irmãos to the brethren. aos irmãos. The new translations read Agora a nova tradução diz: the apostles os apóstolos and the elders, e os anciãos, comma, vírgula, to the brethren. aos irmãos. Now you have a hierarchy. Agora você tem uma hierarquia. So now the clergy Temos o is clero. higher than the laity. O clero agora está mais alto do que os leigos. There's no such distinction in the Mas Bible. não há distinção assim na Bíblia. But Rome uses it to create its hierarchy. Mas Roma usa isso para criar a sua hierarquia. Now fortunately we still have a general conference Agora, felizmente, nós temos ainda uma conferência geral, where the laity has a vote. onde os leigos têm voto. In Catholicism the laity doesn't have a vote. No catolicismo, os leigos não têm voz. And even in Protestantism, where they've developed a synod system, E mesmo no protestantismo se desenvolveu um sistema de sínodo, where the laity is excluded in a vote, onde os leigos são excluídos dos votos. they took a half a step towards Rome. Já tomaram meio passo em direção a Roma. But in this document that they signed, they took a total step towards Mas nesse Rome. documento eles deram um passo inteiro em direção a Roma. And they're even willing to accept papal authority.
E eles estão mesmo aceitando a autoridade papal. And then they make an apology E depois eles fazem uma desculpa for the Reformation. pela reforma. So that means Ou that in seja, the year 2017, que isso significa que no ano 2017, when they finally jointly celebrate the 500th year of the Reformation, quando eles vão celebrar em comunhão esses 500 anos de reforma, on their Jubilee of Jubilees, no seu jubileu de jubileus, Rome will have totally conquered Protestantism. Roma terá totalmente conquistado o protestantismo. Now, what are the implications of that? Quais são as implicações disso? We are to give the message. Nós temos que dar a mensagem. Babylon the Great is fallen and has become a habitation of devils and a hold of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. Caiu Babilônia e se tornou habitação de demônios e morada de todo espírito imundo e uma habitação de todo pássaro impuro e detestável. Come out of her, my people. Sai dela, povo meu. This message must come to the reasoning minds. Essa mensagem tem que chegar às mentes pensantes. Our warfare is aggressive. Nossa guerra é agressiva. We cannot now, as a church, go and whisper. Our warfare is aggressive. Nós não podemos ir agora e cochichar. A nossa guerra é agressiva. I want to tell you, brethren, if we don't open our mouths, Protestantism will die and die the second death. Eu lhes digo, irmãos, que se nós não abrirmos nossa voz com força, o protestantismo vai morrer e vai morrer a segunda morte. It says that the third message must do its work of separating from the churches a people who will take their stand on the platform of eternal truth. Diz que a terceira mensagem angélica tem que fazer a sua obra de separar as igrejas, separar das igrejas o povo que tomará a sua posição na plataforma da verdade eterna. They've fallen. Caíram. It's too late to save the churches. É tarde demais para salvar as igrejas. But it's not too late to save the people in the churches. Mas não é tarde demais para salvar as pessoas nas igrejas. Now, let's just get our thinking straight here. Agora, vamos pensar juntos. There are two calls out of Babylon. Tem dois chamados para fora de Babilônia. There are two temple cleansings in the Bible. E também há duas purificações do templo. There are two calls to Abraham. Há dois chamados a Abraão. So, everywhere in the Bible, there are two. Em todo lugar na Bíblia temos dois. The midnight cry, O clamor da meia-noite, which happened in 1844, que aconteceu em 1844, which was, "Behold, the bridegroom cometh." que foi eis o noivo. And in early writings we read, E em primeiros escritos nós lemos: this was the midnight cry, which was to give power to the second angel's message. esse foi o clamor da meia-noite que deu poder à segunda mensagem angélica. Okay? Certo? The second angel's message is Babylon is fallen. A segunda mensagem angélica é caiu Babilônia. So that was the first call. Come out of her, my Babylon. Out of Babylon. The second angel's... No. It just said Babylon is fallen. Second angel's message. Então, esse foi o primeiro chamado, que é a segunda mensagem angélica, caiu Babilônia. Now, if there was a first call, there must also be a second call. Então, se houve um primeiro chamado, tem que haver um segundo chamado. So that'll be the loud cry. Isso seria o alto clamor. Here it says in Great Controversy Aqui diz no grande conflito that Babylon has filled up the measure of her guilt, que Babilônia preencheu a sua medida de iniquidade and she's about to be destroyed. e está prestes a ser destruída. So, the movement of the angel that comes down in Revelation 18, Então, o movimento do anjo que desce em Apocalipse 18, it does more than just say Babylon is fallen. ele fala mais do que simplesmente caiu Babilônia. It announces the sins of Babylon. Anuncia os pecados de Babilônia. Now that's exactly what we just did by reading that document.
Isso foi exatamente o que nós fizemos lendo aquele documento. So it's a much more powerful message. Ou seja, é uma mensagem muito mais poderosa. And then she describes it in early writings. Então ela o descreve em primeiros escritos. It says there right in the middle, the message of the fall of Babylon as given by the second angel is repeated. Ou seja, is that the last line? There in the middle, right Okay. in the middle. A mensagem da queda de Babilônia, dada pelo segundo anjo, é repetida. Okay? Then it says there, fourth line from the bottom, it swells to a loud cry. E ali diz lá embaixo que isso cresce para se tornar o alto clamor. And now, what is this message? Que mensagem é essa? This message separates people. They come out of these churches. Essa mensagem separa as pessoas, eles saem das igrejas. And it is the latter rain. É a chuva serôdia. So the loud cry is the latter rain. Ou seja, o alto clamor é a chuva serôdia. And it will cause a terrible shaking even in Adventism. E vai causar um grande chacoalhão mesmo no adventismo, peneiramento. And many will rise up against the message and it will cause a shaking. E muitos se levantarão contra a mensagem e isso causará sacudidura. So even within our own ranks we're going to lose most of the Seventh-day Adventists in this church. Ou seja, mesmo em nossas fileiras nós perderemos a maioria dos adventistas do sétimo dia. Because they are preparing themselves against this message. Porque eles estão se preparando contra essa mensagem. In our emerging church movements Nos nossos movimentos de igrejas emergentes and one projects. e projetos One Project. We cannot have a one project. We're not one with everyone. We have to come out of everyone. Nós não temos que ter esse One Project, nós não somos um com todos, temos que sair deles. So the Lord calls for a renewal of the straight testimony that was born in the past. Ou seja, Deus pede uma renovação do testemunho direto, como no passado. I'm telling you, brothers and sisters, that we are on the point of a typology, which means that the end is here. Eu vos digo, irmãs e irmãs, que nós estamos num ponto na tipologia que equivale ao fim. Let's look at this typology. Demos uma olhada nessa tipologia. Matthew chapter 27. Mateus 27. When Pilate saw that he could not prevail, Quando Pilatos viu que ele não poderia prevalecer, but that a tumult was made, mas que o tumulto estava feito, he washed his hands and said, I'm innocent of this matter. ele lavou as suas mãos e disse, estou inocente desse assunto. And then the people, verse 25, Então o povo, lá em Mateus 27, verso 25, e o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. his blood, Jesus' blood, be upon us and upon our O children. seu sangue, o sangue de Jesus, seja sobre nós e nossos filhos. And he released to them Barabbas. Então ele soltou-lhes Barrabás. And they took Jesus and they stripped him and they put a scarlet robe on him E açoitaram Jesus e lhe colocaram uma vestimenta púrpura, and they put a crown of thorns on him lhe colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, and they put a reed in his hand colocaram-lhe uma cana na sua mão and mockingly they bowed before him saying, Hail King of the Jews. e zombando dele disseram, salve Rei dos Judeus. Do you know what they did there? Você sabe o que isso significa? Without knowing it, Sabe o que eles fizeram sem saber? he had a crown, Ele tinha uma coroa, he had a scepter, tinha um cetro, he had a kingly robe, uma vestimenta real, and even though they mocked him, e apesar de zombarem dele, he was crowned King of the Jews. ele foi coroado Rei dos Judeus. This was his highest earthly moment. This was his coronation in suffering. Esse foi o seu ápice aqui na terra. Essa foi a coroação nos seus sofrimentos. And it will have its antitype in heaven E isso terá o seu antítipo lá no céu, when he puts on his kingly robe quando ele vestir as suas vestimentas reais and returns in power and great glory e regressar em poder e grande glória to judge the world. para julgar o mundo. Okay, so they rejected him. Eles o rejeitaram.
But Pilate answering them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews? Verse 9. Ok? Aqui diz em Marcos 15, verso 9, Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? But the Bible teaches that the chief priests worked amongst the people. Mas a Bíblia diz que os sacerdotes, os chefes religiosos, trabalharam entre o povo. Now in the same way, the chief priests amongst the Babylonian priesthood, E da mesma forma, os principais sacerdotes no sacerdócio babilônico, that's the Protestant and Catholic preachers, esses são os pregadores protestantes e católicos, will inspire the people to reject the message. inspirarão o povo a rejeitar a mensagem. They cried out all the more, saying, Crucify him! Eles gritaram dizendo, crucifiquem-no. Now verse 19 gets very interesting. Agora no verso 19 fica bem interessante. And from thenceforth Pilate sought to release him, but the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Whosoever makes himself a king speaks against Caesar. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. João 19, verso 12. Todo aquele que se faz rei é contra César. Verse 15 says, O verso 15 diz, Away with him, crucify him. fora, fora, crucifica-o. Pilate again says, Shall I release him to you, your king? E aí diz, ele responde, hei de crucificar o vosso rei? And here is their answer. Ou então vou soltá-lo? E aqui está a resposta. We have no king but Caesar. Então responderam, não temos rei senão César. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when the Protestant world quando o mundo protestante, in 2017 em 2017, apologizes for the Reformation, pedir desculpas pela reforma, as they have stated in their official document, como declararam em seu documento oficial, and accept again the power of the Roman deities, church, e voltarem a aceitar o poder das deidades romanas, da Igreja Romana, they will be doing exactly the same thing. estarão fazendo exatamente a mesma coisa. They will be saying, we have no king but Caesar. Eles estarão dizendo, nós não temos rei senão a César. Question. Pergunta, Did their probation close there? será que a sua tribulação, seu tempo de graça terminou ali? Good. It was a trick question. Muito bem, foi uma pegadinha. No. Não. Shows you the long suffering of God. Olha só o que isso nos diz sobre a misericórdia de Deus. Because their probation only closed 3.5 years later when they did what? Porque o seu tempo de graça terminou somente 3 anos e meio depois, quando fizeram o quê? Stoning Stephen. Aha! Muito bem. When the Protestant world says, we have no king but Caesar, Quando o mundo protestante disse que nós não temos rei senão a César, and they reject the message, come out of her, my people, do not be part of her sins, rejeitando a mensagem, sai dela, povo meu, não sede participantes ou cúmplices de seus pecados, they will also have to reject those that bring that message. também com isso rejeitam aqueles que trazem a mensagem. And they will institute persecution against those who bring the message. E vão instituir perseguição contra aqueles que trazem a mensagem. That is the equivalent of stoning Stephen. Esse é o equivalente a apedrejar a Estevão. And then their probation will close. Então, seu tempo de graça vai se encerrar. Now, I don't know how long it will be between 2017 and when they start stoning the antitypical Stephen.
Agora, eu não sei quanto tempo vai passar entre 2017 e o momento quando eles vão apedrejar o Estevão antitípico. But seeing there is no time prophecy, Mas já que não há profecia de tempo mais, it certainly doesn't have to be 3.5 years. certamente não tem que ser 3 anos e meio. Now, I want you to understand what it means when they say, we have no king but Caesar. Agora eu quero que vocês entendam o que significa quando eles dizem nós não temos rei senão a César. Here is Julius Caesar. Aqui temos a Júlio César. And this history is fascinating. E essa história é fascinante. The Roman rulers only started to be called Caesar after Julius Caesar. They took his surname as their title. Os imperadores romanos somente passaram a se chamar César depois de Júlio César, pegaram seu título. Now, when Rome expanded and conquered Greece, Agora, quando Roma expandiu e conquistou a Grécia, there was a priesthood at Pergamos. havia um sacerdócio em Pérgamo. And the Bible tells us that Satan has his seat in Pergamos. E a Bíblia nos diz que Satanás tem o seu assento em Pérgamo. Now, this priesthood in Pergamos Agora, esse sacerdócio em Pérgamo was the ancient Babylonian priesthood. era o antigo sacerdócio babilônico. When the Medo-Persians conquered Babylon, Quando os medo-persas conquistaram a Babilônia, the Babylonian priesthood left Babylon o sacerdócio babilônico deixou a Babilônia and created their seat in Pergamos. e criou a sua sede em Pérgamo. And the high priest of the Babylonian priesthood in Pergamos E o sumo sacerdócio lá desse sistema em Pérgamo had the title Pontifex Maximus. tinha o título de Pontifex Maximus. But he was also an incarnation of the deity. Mas também era uma encarnação da divindade. So he was worshipped as a god. Então ele era adorado como Deus. When Rome started expanding, Quando Roma começou a expandir, in the year 133 BC, no ano 133 a.C., the pontiff of Pergamos o pontífice de Pérgamo handed his territory and his title and his priestly power to Rome. entregou o seu território e a sua autoridade e seu poder sacerdotal a Roma. But there was a condition. Mas houve uma condição. The Roman emperor was only allowed to exercise that power O imperador romano somente tinha permissão de exercer esse poder if he was worshipped as a god. se ele era adorado como Deus. Now the emperors never took up that promise or that offer. They never appropriated it to themselves. Agora, os imperadores nunca tinham se apropriado ou pensado nisso, essa opção. Until you get to Julius Caesar. Até que cheguemos a Júlio César. Now it gets fascinating. Agora o negócio fica fascinante. Now why aren't you moving? There we go. Julius Caesar took the title of Pergamos Júlio César pegou o título de Pérgamo and became the Pontifex Maximus in the year 63 BC. e se tornou o pontífice máximo em 63 a.C. So he became the legitimate heir of the Babylonian priesthood. He was the successor of the Babylonian kings. The last one was Belshazzar. Ou seja, ele se tornou o legítimo sucessor do sacerdócio babilônico. O último que tinha sido era Belshazzar. But remember, he had to be a god in order to take the title and all its power. Mas lembre-se que ele tinha que ser um deus para se apropriar desse título e todo o seu poder. So he declared that he was Jupiter's incarnation on the 25th of December in the year 48 BC. Então ele declarou que ele era a encarnação de Júpiter no dia 25 de dezembro de 48 a.C. And he had to be acknowledged as a god
by the entire kingdom. The Greeks, the Orientals, the barbarians, everybody had to bow down and worship him as a god. Ele tinha que ser reconhecido pelos gregos, pelos bárbaros, pelos orientais, que tinham que adorá-lo. All right? So Julius Caesar became a god. Portanto, Júlio César se tornou um deus. From that time on, it was law in Rome to worship the emperor. A partir desse momento, torna-se uma lei em Roma ter que adorar o imperador. And this was a great problem to the early Christians because you had to worship the emperor as a god. Isso foi um grande problema para os cristãos, porque você tinha que adorar o imperador como Deus. Now we all know that the Roman pontiff took the title Pontifex Maximus. Agora todos nós sabemos que o pontífice romano se apropriou do título Pontífice Máximo, Pontifex Maximus. And Paul tells us that he'll sit in the temple of God, the church of God, pretending that he is God. E Paulo disse que ele vai se assentar no templo de Deus, está no templo de Deus e pretendendo ser Deus. And here is Pope Francis sitting on the great white throne, enthroned between the two cherubim. E aqui está o Papa Francisco, nesse grande trono branco, entre os dois querubins. This is one of the greatest blasphemies that any person on this planet could perform. Essa é a maior blasfêmia que qualquer ser humano poderia fazer. Look at him. Olhe lá. He's saying he is God. Ele está dizendo que ele é Deus. Now, there is a beast, Agora há uma besta, which is an image of the Roman power. que é uma imagem do poder romano. And it is no coincidence E não é coincidência that Obama sat here enthroned on an iron throne que Obama se sentou aqui num trono de ferro with a royal crown on his lap, com uma coroa real no seu colo and on the table the crossbow and the 3 pine cones. e sobre a mesa essa arma, né, que não sei qual que é o nome. Crossbow and Ok. 3 pine cones. Cabresto. Besta mesmo? É? Ok. Então, é o the tree what? Pine cones. Ah, tem 3 pinhas lá também. Pinhões coloridos. Isso, ok, já vimos. Yes, we saw it. Thank you. My pointer's not working, I'm É que sorry. o meu mouse aqui não funcionou. Okay, so here he sits on a throne, Ele está sentado aqui num trono and it's very symbolic. e é bem simbólico isso. They actually made a joke out of it Eles, na verdade, até fizeram uma piada disso, because they received great criticism because of this. porque receberam muitas críticas por causa disso. Now, the iron stands for which kingdom? Agora, o ferro representa qual reino? Rome. Roma. But the throne consists of 1,000 swords. Mas o trono, ele consiste de 1000 espadas. And these are the swords of the nations that have handed their power to Rome. E essas são as espadas das nações que entregaram sua espada, seu poder a Roma. The Bible tells us that the second beast will exercise all the power of the first beast before him. A Bíblia diz que a segunda besta vai exercitar toda a autoridade da primeira besta perante ela. So we have a God king sitting in Rome, Nós temos o rei, o Deus, sentado em Roma, and we have his image, the military power, sitting on this throne. e nós temos a sua imagem, o poder militar sentado sobre esse trono. Who controls this throne? Quem controla esse trono? We just did it in the lectures. Nós acabamos de falar The sobre isso Jesuits nas palestras. control. Os jesuítas controlam. So he is now symbolizing the power of the Jesuit general. Ele está agora simbolizando o poder do general jesuíta. All right, so the Pope on the great white throne, that's God.
Ou seja, o Papa em seu grande trono branco representa Deus, é Deus. Obama on the Iron Throne with the capitulated nations. Obama no trono de ferro com as nações que capitularam, se renderam. And here is New America. E aqui está New American. Critics slam White House for tweeting picture of Obama as king. As críticas alcançam a Casa Branca por causa de um tweet com a imagem de Obama como rei. They called him there in the middle a socialistic dictator. Eles o chamam ali no meio de ditador socialista. Now, these are all signals. Agora isso tudo são sinais. But brothers and sisters, we need to wake up. Mas irmãos e irmãs, precisamos acordar. This is not a joke. This is a serious attack on the Christian principles that we stand for. Essa aqui não é uma anedota, isso aqui é um ataque sério aos princípios cristãos que nós representamos. Therefore, I'm not surprised que não nos surpreendamos that the White House was draped in rainbow colors to celebrate the destruction of the first gift of Eden, marriage. E também não nos surpreendamos que a Casa Branca estava toda nas cores do arco-íris para celebrar a destruição da primeira instituição do Éden, o casamento. So if they destroyed the sanctity of the marriage, what's the next one to be destroyed for Satan to be king? Então, se destruir a santidade do casamento, qual será a próxima instituição que será destruída para celebrar a Satanás como rei? You've got it. You've got it. Now, are we just speculating? Agora, será que estamos meramente especulando aqui? I'll remind you again. Eu vos lembro outra vez. When Obama accepted the nomination as the candidate for the presidency for the Democratic Party, quando Obama aceitou a proposta ali do partido para colocá-lo como candidato principal do seu partido democrático, he did it on the backdrop of the Temple of Pergamos. Ele o fez com ao fundo ali tem o templo de Pérgamo. Do you think that's coincidence? Será que isso é coincidência? Because the Bible tells us that Pergamos is the throne of Satan. Agora, porque a Bíblia nos diz que Pérgamo é o trono de Satanás, o assento de Satanás. Or if you want to translate it, you can call it the seat of Satan. Ou também o assento de Satanás. And in Revelation 13:4 it says the people worshiped the dragon because he had given authority to the beast, and they worshiped the beast and asked, who is like the beast? Who can wage war with him? E Apocalipse 13 diz que as pessoas adoraram o dragão porque ele deu autoridade à besta. E também adoraram a besta e se perguntaram, quem é igual à besta? Quem pode fazer guerra contra ela? You can't. That's why the throne of Obama consisted of all the swords of the nations that had surrendered their power to the system. Você não pode, porque por isso que o trono de Obama estava consistido de milhares de espadas de nações que renderam o seu poder perante ele. Here we read. Aqui nós lemos in Press TV. Na Press TV. Now, Press TV, I told you already, is the Iranian news network. Eu vos disse antes que essa Press TV é uma rede da Ucrânia, né? Do Irã, ok? The US has globalist strategy to dominate world. Os Estados Unidos têm uma estratégia globalista para dominar o mundo. If they only knew what we knew, isn't that so? Se eles soubessem o que nós sabemos, não é verdade? We've known this all along. Nós já sabemos disso faz tempo. It's happening before our eyes. Está acontecendo perante nossos próprios olhos. And our people want to play emerging church and one movement. E nosso povo quer brincar de igreja emergente e Project One. Are we not going to wake up to the times we live in? Será que não vamos acordar para os tempos em que estamos vivendo? Pope Francis will be the first pope to speak in the US Congress. O Papa Francisco será o primeiro Papa a falar perante o Congresso americano. Now we all know that and we've discussed it to some length already. Nós já sabemos disso, já falamos sobre isso. The Jesuits started the United States. Os jesuítas começaram com os Estados Unidos.
And now the Jesuit God King who sits on the throne between the cherubim is going to address them. E agora o rei Deus jesuíta, que está sentado sobre o trono branco lá, entre os querubins, vai lá falar a consciência dele. Whose kingdom is being inaugurated on this planet? O reino de quem está sendo inaugurado sobre esse planeta? Before the news. Perante as notícias. Now, you know what? I'm not so excited about all these little signs and things that everybody is so excited about. Agora, sabe, eu não estou tão animado com todos esses sinais que todo mundo acha fascinante. But it's just mildly interesting. Agora, é suavemente interessante That the Pope's visit coincides with the blood moons and the Day of Atonement. que a visita do Papa vai coincidir com a superlua vermelha And with the Day of Atonement. E com o dia da expiação. With the Jewish Day of Atonement. O dia da expiação judaico. It certainly fits the picture. Certamente se encaixa no cenário. Because we believe that when the Day of Atonement comes to a close, porque nós cremos que quando o dia da expiação se terminar, Jesus will lay down his priestly robe. Jesus vai tirar suas vestes sacerdotais and put on his kingly robe, e vestir suas roupas reais and come and rule his kingdom. E vai vir reinar o seu reino. Wouldn't Satan, who wants to be like the Most High, será que Satanás não queria ser igual ao Altíssimo? Imitate the same typology? Nessa mesma tipologia? Obama calls for world leaders to heed Pope Francis's message. Obama apela para que os líderes do mundo tomem nota e considerem a mensagem do Papa Francisco. Because the Pope just recently, on the 19th of June, as you all know, released his famous encyclical on the environment. Porque recentemente, como todos sabemos, no dia 19 de junho, recentemente, ele publicou sua encíclica sobre o meio ambiente. And if Obama says we must heed Pope Francis's message, e se Obama diz que devemos dar ouvidos à mensagem de Francisco, isn't he asking the United States to obey what the Pope is saying, yes or no? Porventura não está pedindo aos Estados Unidos que obedeçam ao que o Papa diz, sim ou não? Okay. All right. I welcome His Holiness Pope Francis's encyclical. That's Obama, right? That's Obama. Obama diz: eu dou as boas-vindas à encíclica do Papa Francisco. And I deeply admire the Pope's decision to make the case clearly, powerfully, with full moral authority of his position. E eu profundamente admiro a decisão do Papa de bater nessa tecla de uma forma clara, poderosa e com total autoridade moral de sua posição. Is he accepting the moral authority of the Pope, yes or no? Será que ele está aceitando a autoridade moral do Papa, sim ou não? Is the moral authority of the Pope diametrically opposed to the moral authority of God, yes or no? Porventura não está a autoridade moral do Papa diametricalmente oposta à autoridade moral de Deus, sim ou não? Are we heading towards Malta? Será que estamos indo e navegando rumo a Malta? Is our little gospel ship going to crash against the system, yes or no? Será que nosso pequeno barco do Evangelho vai bater em Malta, sim ou não? Em Roma? Are we heading for a time of trouble such as never was, yes or no? Será que estamos perante um tempo de crise como nunca houve, sim ou não? We have been preaching that this will happen for the over 120 years. Nós temos pregado que isso vai acontecer por mais de 120 anos. I'm telling you it's here. Estou lhes dizendo, chegou o momento. And are we just going to sit and be spectators? Será que vamos permanecer sentados e simplesmente ser espectadores? I was so pleased to hear you sing. Eu fiquei tão feliz ouvindo vocês cantarem. Onward, Christian soldiers, marching as to what?
War! marchando a guerra. Our warfare is aggressive. A nossa guerra é agressiva. Now, what else did this Pope, this God, proclaim? Agora, o que mais que esse Papa, esse Deus proclamou? In the same encyclical, Na mesma encíclica, it is in the Eucharist that all that has been created finds its greatest exaltation. é na Eucaristia que tudo que foi criado encontra o seu ápice, sua maior exaltação. And Lutherans capitulated to this theology, E os luteranos capitularam perante essa teologia, which exalts the death of Christ when Christ is a risen king, que exalta a morte de Cristo, sendo que Cristo é um rei ressurreto. This is interesting. Interessante. He says in the Eucharist the whole cosmos comes together. Ele diz que na Eucaristia todo o cosmo se une. That's mocking. That's saying in the destruction of Jesus I set up my kingdom. Isto é zombaria, porque quer dizer que na destruição de Jesus eu ergo meu reino. So it is like the Creator himself, unification with the Creator himself, but Satan puts himself in that position. Então ele está se igualando ao Criador. Essa unificação é o que Satanás também quer fazer. And I'm sure you all know already, but I'll just remind you E eu sei que todo mundo já sabe disso, é só um lembrete. that the same Pope said in that encyclical, on Sunday our participation in the Eucharist has special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God. It is the first day, it is the resurrection. Ele diz que no domingo a nossa participação na Eucaristia tem importância especial. O domingo, como o sábado judeu, tem a finalidade de ser um dia que cure nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação. In the fourth row from the bottom it says, we tend to demean the contemplative rest as something unproductive and unnecessary. Nós tendemos, ali embaixo diz, a nossa tendência é banalizar esse descanso contemplativo como sendo algo improdutivo e desnecessário. But this is to do away with the very thing which is the most important about work, its meaning. Mas isso tira o que é o mais importante no trabalho, o seu significado. Is he asking for a Sunday law, yes or no? Será que ele está pedindo uma lei dominical, sim ou não? Yes. Sim. Did the Pope say this? This present Pope? Did Francis say this? This is his encyclical. It's just a week or two old. Esse mesmo Papa falou isso. Essa encíclica tem algumas semanas só de idade. Did Obama say we have to accept the moral authority, yes or no? Será que Obama disse que devemos aceitar sua autoridade moral, sim ou não? Are we there at the final events, or are we still waiting for them? Será que nós chegamos aos eventos finais ou ainda temos que esperar por eles? We've arrived. Chegamos. We are called to include in our work a dimension of receptivity, gratuity. So he's asking for rest. If the donkey and the ox must rest, how much more so must you rest, he says. Nós estamos apelando para incluir em nosso trabalho a dimensão da receptividade, da gratuidade. Se os próprios animais descansam, quanto mais vocês devem descansar. Pope Francis calls for a new ecological economic order. O Papa Francisco apela por uma nova ordem econômica e ecológica. He says the good earth is meant for everyone. Ele diz que a boa terra foi feita para todos. And however much someone may parade his property, it has a social mortgage. However much someone might... ok. E apesar de algumas pessoas se apropriarem dela, ela tem ali a sua dívida moral, digamos assim. All right. All property is under social mortgage. Ou seja, mortgage seria o quê?
toda a propriedade está em um financiamento social, uma hipoteca social. Obrigado. Now we discussed this. Nós já discutimos isso. I'm just proving to you that it's so. Eu só estou provando para vocês que é assim. Do you own anything? Será que vocês são donos de alguma coisa? No. Não. You own nothing. Você não é dono de nada. And I'm telling you, brothers and sisters, they're going to confiscate what you have. E eu digo, irmãos e irmãs, que eles vão confiscar o que você tem. Have you got a faith that's big enough to trust God in the crisis that's right at the door? E será que temos fé suficiente para ficar firmes perante a crise que está às nossas portas? It's easy to talk about crisis when it's prophecy in the future. É fácil falar de crise quando é uma profecia no futuro. But I want to tell you that it's not prophecy in the future, it's prophecy today. Mas eu quero lhes dizer que isso não é profecia para o futuro, isso é profecia hoje. Oops, I pushed the wrong one. This is so interesting. Isso é tão interessante. The devil is such a copycat. O diabo é um cara, tipo assim, que faz pirataria, quer copiar tudo. Revelation chapter 13:3. Imitador, Apocalipse 13, verso 3. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. E eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi sarada, e todo mundo se admirava e se maravilhava após a besta. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast, who is able to make war with him? E adoraram o dragão que deu poder à besta, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode fazer guerra contra ela? So we know that the Bible is telling us Nós sabemos que a Bíblia nos diz that when this mortal wound is healed, the world will wander after the beast, and they will worship the papacy and Satan. Que quando essa ferida mortal for sarada, eles vão adorar a besta, e o papado, Satanás. Remember, the Bible says, He whom you obey, you are subject to, and therefore you are worshipping him if you obey him more than God. Lembre-se que a Bíblia diz, aquele a quem servis está sujeitos a ele. Portanto, nós estamos sujeitos se fazemos isso, e obedecendo a eles mais do que a Deus. Now here on the left you have archaeological relief. Aqui nós temos um objeto arqueológico of the Sumerian god Ninurta, who is a prototype of Marduk. So you might as well say it is the god Marduk who slays one of the heads of the dragon. É o deus sumério que tem a ver com Ninutra, é um protótipo de Marduk. Pode-se dizer que é Marduk que machuca uma das cabeças do dragão. So Satan turns God's theology upside down. He's the master of reversal. Então Satanás pega a teologia de Deus e a vira de ponta cabeça. Ele é mestre nisso. So good becomes evil and evil becomes good. Em tornar o bem mal e o mal bem. Now there's the god Marduk. Ali está o deus Marduk, with his sign of Anu, com o seu símbolo de Anu, and he bears the sword and the trident. Também com a sua espada e tridente. Now you say you have translated the lecture, The Herodian Mind. Yes. And this comes from the Herodian mind. Isso aqui é da palestra A Mentalidade de Herodes. But it shows the power because Marduk stands for Satan. E isso aqui mostra o poder, porque Marduk representa Satanás. And his sign is the sign of Anu, the two crosses over each other. E o seu símbolo é o símbolo de Marduk, que é duas espadas, um sobre o outro. Which is in the Vatican court. Que está lá no pátio do Vaticano. So the Vatican court has the sign of Anu. O sinal de Anu, e está lá no pátio do Vaticano. And he is the ruler over all evil. E ele é o regente de todo o mal. And remember that quote that I gave you from the Jesuit who said, e você se lembra da citação que eu mencionei do jesuíta que disse: This government, this world kingdom, esse reino, esse governo mundial,
will have laws to rule over evil people, not good people. Terá leis para dominar sobre os homens maus, não sobre os homens bons. Because there are too few good people, Porque são tão poucos homens bons. and those that there are, E os que existem, who can live with them? quem consegue conviver com eles? In other words, kill them, get rid of them. We don't want them. Em outras palavras, mate-os, suma com eles, a gente não quer ter eles aqui. Right, now I have to go to my computer because this is not a mouse. Now let me just give you a little background. I'm sure you've seen this already. Agora eu vou dar um pouquinho de transfundo. Eu sei que vocês já conhecem isso, But Malachi Martin wrote that the actual worship of Lucifer directly was introduced into the Vatican long ago. mas Malachi Martin disse que a adoração a Lúcifer, a Satanás de fato, foi introduzida há muito tempo atrás. Now, the word Lucifer, Agora, a palavra Lúcifer, when Rome uses it, they're saying that they're not referring to Lucifer. quando Roma usa essa palavra, na verdade eles não estão se referindo a Lúcifer, But to God. mas a Deus. But the theology of what they say doesn't fit with what they are doing. Mas a teologia do que eles fazem não se encaixa, do que eles dizem não se encaixa com aquilo que eles fazem. Now let me show you what they are doing in Rome now. Eu vou mostrar aqui o que eles estão fazendo em Roma nesse momento. And this was already introduced in the time of Benedict, Isso já foi introduzido no tempo de Bento, but Pope Francis has made it official. mas o Papa Francisco é quem oficializou isso. And this is the canton which they sing at special occasions. E esse é o cânon que eles cantam em ocasiões especiais. Essa cerimônia foi para induzir 2 papas à santidade, mas houve um outro anúncio. Todo mundo pôde ver o que aconteceu. Mas o que o Papa queria que o mundo visse? As chamas de Lúcifer. Cristo, seu Filho, que retornou dos mortos e que lançou a sua pacífica luz aos seres humanos. Está vivo e reina para todo sempre. E todos dizem amém. Você percebeu? Lúcifer foi declarado Deus. Quem é Lúcifer a propósito e por que deveríamos nos importar? Now they say they're actually singing to the light, which is God. Agora, eles dizem que estão cantando a luz, que é Deus. But the wording of the song doesn't match that theology. Mas a letra dessa música não se encaixa com a sua teologia. But even if they didn't do that, Mas mesmo se eles não fizeram isso, their symbology says it perfectly clearly. a sua simbologia diz isso perfeitamente claro. Matthew 24 verse 1. Mateus 24, verso 1. And Jesus went out and departed from the temple, and the disciples came to him to show him the building of the temple. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. And Jesus said unto them, See ye not these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. And this was a type. Isso foi um tipo. And we read in the spirit of prophecy E nós lemos no Espírito de Profecia that the ruin of Jerusalem was a symbol of the final ruin that shall overwhelm the world. que a ruína de Jerusalém foi um símbolo da ruína final que irá solapar o mundo.
A crisis is before us such as the world has never witnessed. Uma crise está perante nós, tal qual o mundo jamais testemunhou. But here's the good news. Mas aqui está a boa notícia. And sweetly to us, as to the first disciples, comes the assurance that God's kingdom ruleth over all. Então, docemente, como a nós, como aos primeiros discípulos, vem a certeza que o reino de Deus domina sobre tudo. God is in control. Deus está no controle. How do I know that God is in control? Como é que eu sei que Deus está no controle? Because His prophecy is fulfilling to the very letter. Porque as suas profecias estão se cumprindo ao pé da letra. That tells me God is in control. I can trust Him. I can trust His word. Isso me diz que Deus está no controle. Eu posso confiar nele, posso confiar em sua palavra. With the stoning of Stephen, probation closed for the Jews as a nation. Com o apedrejamento de Estevão, o tempo de graça termina para os judeus como nação. The Protestant world is ready to say we have no king but Caesar. O mundo protestante está pronto a dizer que não temos rei senão a César. And the next thing will be to stone the antitypical Stephen. E o próximo passo será apedrejar o Estevão antitípico. And then their probation closes. Então seu tempo de graça se encerra. So, how much time do we have to bring them this message? Então quanto tempo nós temos para lhes trazer essa mensagem? Huh? Quanto tempo? You want to sit in your churches and think about this for the next 2 or 3 years? Você quer ficar sentado aí nas suas igrejas pelos próximos 2 ou 3 anos? Destruction is coming. A destruição está vindo. Ellen White says she saw these great fireballs come down. A senhora White falou que viu essas grandes bolas de fogo caindo. There's a crisis coming. Há uma crise iminente. But the promise is in Daniel 12 verse 1, at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for that children of thy people. Ok. E aí Daniel 12 verso 1 diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está de pé pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que houve nação até o presente momento. E nesse momento, nesse tempo, será libertado o teu povo, cada um que será encontrado no livro que está escrito. I certainly hope that our names are written in the book. Eu certamente espero que nossos nomes estejam escritos no livro. But if we worry only about ourselves and not about those that Christ died for, mas se nós somente nos preocupamos conosco mesmo e não por aqueles por quem Cristo morreu, then we are not displaying the character of Christ. Nós não estamos exibindo o caráter de Cristo. Hebrews tells us by faith Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Hebreus 11, 24 diz assim, que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. That means we're not of this world, we're not of this kingdom. Isso quer dizer que nós não somos desse mundo, não somos desse reino. I also refuse to be called a son of Pharaoh. Eu também me recusei a ser chamado filho da filha de Faraó. Because my Pharaoh sits in heaven. Porque o meu Faraó está lá no céu. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than enjoying the passing pleasure of sin. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. It is incomprehensible to me. É incompreensível para mim That so many people and young people are leaving the ranks of this church. que tantas pessoas e tantos jovens estão deixando as fileiras da igreja. Why? Por quê? I think they are leaving because nobody has taught them the prophecies and the fulfillment and the times we are living in. Eu estou convencido que eles estão abandonando a igreja porque ninguém lhes ensinou as profecias, o seu cumprimento e o tempo em que estamos vivendo. They fill their heads with stupid music, stupid things to do in the church, jumping up and down, instead of fortifying their souls with the truth for this time. Eles estão enchendo sua mente com música estúpida, pulando para cá e para lá, em vez de se fortalecer para o tempo presente. Forget the
passing pleasure of sin and suffer with God's people. Esqueça os prazeres transitórios do pecado e sofra com o povo de Deus. Esteem the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Are we ready to accept the reproach of Christ? Será que nós estamos dispostos a aceitar a vergonha de Cristo? Are we ready to stand under the bloodstained banner of Prince Emmanuel? Será que estamos dispostos a estar baixo a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel? Or are we going to worry about our property which you will lose anyway? Ou será que vamos nos preocupar com a nossa propriedade que você vai perder de qualquer forma? Because if they don't take it away, Jesus will. Porque se eles não tirarem isso de você, Jesus vai. By faith he forsook Egypt. Pela fé, ele rejeitou o Egito, Now notice, not fearing the wrath of the king, abandonando o Egito e não amedrontado com a cólera do rei. for he endured as seeing him who is invisible. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Do you have enough faith in him who is invisible? Você tem fé suficiente naquele que é invisível? This is not a cunningly devised fable. Essa não é uma fábula artificialmente composta. Prophecy screams with a loud voice, the Bible is trustworthy. A profecia grita com alta voz dizendo que a Bíblia é confiável. The Bible screams with a loud voice, Jesus is going to come. A Bíblia clama com alta voz dizendo que Jesus virá. The Bible screams with a loud voice, come out of her, my people, and come into the ranks of God's people who keep the commandments and hold to the testament. A Bíblia clama com potente voz, sai dela, povo meu, e se junte ao povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. In just a little while, he who is coming will come and will not delay. Porque em um pouco momento, aquele que vem virá e não tardará. And my righteous one will live by faith. Mas o meu justo viverá pela fé. And I take no pleasure in the one who shrinks back. E eu não me agrado naquele que retrocede. Do not belong to those who shrink back. Não pertence àqueles que retrocedem. They will be destroyed. Nós não pertencemos, porque eles serão destruídos. But stand with those who have faith and can be saved. Nós estamos juntos com aquele que tem fé e que são salvos. If that were my final message to you, it would be enough. Se esta fosse a minha última mensagem para vocês, seria o suficiente. May God bless you and keep you. Que Deus te abençoe e te guarde. May He make you strong for what is coming. Que Ele te fortaleça para aquilo que está vindo. And don't go from these meetings the same as you came. E não saia dessas palestras, encontros, a mesma pessoa que você veio. Fear not what they say. Their weapons cannot stand before you. Não tema aquilo que as pessoas vão dizer. As suas armas não podem resistir perante de você. You will face opposition from without, and you will face even greater opposition from within. Você vai sofrer oposição de fora e você sofrerá maior oposição ainda de dentro. But cling to the promise, Mas agarre-se à promessa. and not one of you will be lost. E nenhum de vocês se perderá. Amen. Our loving Heavenly Father, Nosso Pai querido celestial, the crisis so long prophesied is before the door. a profecia, a antiga profecia está perante nossos olhos. Nothing else needs to happen except implementation. Nada mais tem que acontecer a não ser a implementação. And we as a people are asleep E nós como povo estamos adormecidos, and fighting about stupidity. brigando por estupidezes. That's like fighting about things on the edge of a volcanic eruption. É como brigar por coisinhas em cima de um vulcão em erupção. Help us to focus. Ajude-nos a nos focalizarmos. Help us to be ready. Ajude-nos a estarmos prontos. And help us to bring the message to a dying world. E ajude-nos a levar a mensagem ao mundo que está perecendo. Bless these people who are gathered here today.
Abençoe esse povo que se reuniu aqui hoje. But more than that, empower them to bless this entire nation. Mas mais do que isso, capacite-os para abençoar toda essa nação. And all the nations around them. E todas as nações circunvizinhas. So that the loud cry can swell. Para que o alto clamor possa se fortalecer. I pray in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amém.